Alô, comunidade, dia 15 de maio de 2026. Nós chegamos sempre às 5 horas da tarde ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu saúdo também todas e todos que nos acompanham depois no material gravado para ter aqui com ICL Urgente um resumo do dia. Olha que tem muita notícia, a reviravolta na campanha eleitoral, a campanha de Flávio Bolsonaro em crise. É o principal assunto desta sexta-feira. A gente vai chegar com a atualização já das notícias com a Laura Coach, que já está lá na nossa redação. Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também os nossos canais parceiros. Semana intensa, né, Rodrigo? Até esqueci o meu nome, nossa cabeça está aqui, ó, avoada. Queria, inclusive, convidar vocês, nossos espectadores, para participar do nosso chat no Papo Legal. A gente continua na mesma sala, porque a gente continua com o mesmo assunto, né? Ainda está pegando fogo. A sala que a gente tem hoje no Papo Legal ainda é a áudios de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. Já a nossa equipe vai subir uma outra enquete lá para vocês votarem. E também queria aproveitar para pedir para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar no chat de onde você está assistindo ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. É isso aí. Deixa o like, se inscreva no canal. Boa tarde, Laura. Boa tarde para você que nos acompanha. Você que mora nesse país em que o escândalo Flávio Bolsonaro, Banco Master, Dark Horse, que é o nome desse filme milionário, esse escândalo começa a aparecer nas ruas e nas pesquisas. Hoje, Flávio Bolsonaro hostilizado no Rio de Janeiro, chamado de ladrão. Estava chegando para uma festividade lá, uma cerimônia na PM no Rio, e o povo gritou: "Pega ladrão! Pega ladrão!" Isso então começa a aparecer e a pegar nas ruas, nos bastidores em Brasília. Parte da direita gostaria de trocar o candidato. Eu duvido que a família Bolsonaro vai entregar essa candidatura. E isso começa a aparecer nas pesquisas, nos trackings, né? Que são chamados, essas pesquisas internas feitas pelas próprias campanhas ou por bancos. Os bancos fazem pesquisa para monitorar dia a dia como é que está o termômetro eleitoral. E o termômetro de hoje mostra o Lula abrindo vantagem. A gente não pode trazer todos os números, mas tem apuração, tem detalhes de que o Lula vai abrindo vantagem muito por causa desse escândalo que afeta a família Bolsonaro, mas especialmente o Flávio Bolsonaro. Bom, o candidato da extrema-direita Flávio Bolsonaro não consegue reverter o estrago na própria imagem causado pelo escândalo, pela revelação dessa amizade, né, intensa que ele mantinha com o banqueiro Daniel Vorcaro. Parceria de irmãos, como o próprio Flávio dizia, usava: "Ei, irmão, meu irmão para cá, irmão para lá, eu estou com você até o fim." Isso tudo foi revelado pelo Intercept no começo desta semana. A avaliação na cúpula do Partido Liberal é de que o senador tem errado feio na gestão da crise. A gente nem precisa dizer, né? Versões contraditórias entre o que disse Flávio, o que diz a produtora do vídeo, Mário Frias, aquele ator bolsonarista, contradições, desencontros, nervosismo. Por conta disso tudo, os caciques do Partido Liberal defendem uma intervenção do próprio Jair Messias Bolsonaro na campanha para contornar a lambança. Ô Laura, parece aquela história assim, ó: os pais largaram os filhos sozinhos em casa e a molecada botou fogo na sala, quebrou a janela. O Jair tem que voltar, mas ele não pode, porque ele está preso, Laura. Tem que chamar o presidiário para botar ordem na bagunça, é isso? É isso, Rodrigo. O que aconteceu é que integrantes do Partido Liberal acreditam que o Flávio terminou com um saldo negativo depois da entrevista que ele deu ontem para a Globo News, ontem à noite. O Flávio estava nervoso, não soube explicar para onde foi o dinheiro e também não convenceu nem os entrevistadores quando ele afirmou aí que a relação com o Daniel Vorcaro era estritamente profissional. E por conta disso, os dirigentes do Partido Liberal acreditam que o senador não deveria mais se expor sem ter uma explicação convincente aí sobre o pedido de patrocínio para o banqueiro Daniel Vorcaro. O Flávio Bolsonaro agora, o que eles acham é que ele precisa se concentrar para tentar reconquistar a confiança do eleitorado de centro-direita com argumentos justamente convincentes e aí recuperar a própria credibilidade. Além disso, o Flávio Bolsonaro deve passar por um media training, que para quem não sabe é um treinamento para melhorar nas entrevistas, Rodrigo. Precisa de media training, ele viu, Laura, porque ontem a gente assistiu na Globo News, eu fui assistir depois, né, os cortes, a entrevista,
estava nervoso, estava meio destemperado, atropelando os entrevistadores, né? E é diferente, porque o Jair Bolsonaro usava essa tática do atropelo, mas dono da situação. Ele sempre usou isso, não deixar os outros falarem, atropelar. O Flávio fez isso com a expressão de alguém acuado, que não sabe o que dizer. Não deu certo. Agora há pouco, o Flávio Bolsonaro tentou dobrar a aposta e deu uma outra entrevista ao vivo na CNN Brasil. Bom, parecia um palanque, né? A CNN abriu assim, botou o tapete vermelho e falou: venha, Flavinho, explique o que você quiser, pode falar, o microfone é seu. Fizeram isso e o Flávio aproveitou para prometer um monte de coisa, né? Quando eu for presidente, eu farei isso, farei aquilo. Parecia campanha eleitoral antecipada. Ainda assim, ele não conseguiu explicar a origem do dinheiro e para onde foi mandado o recurso do Vorcaro. Foi para aquele fundo nos Estados Unidos, mas todo o dinheiro foi gasto no filme? Não sei direito, disse o Flávio. Então, a impressão é de que bateu o desespero. Entrevista ruim na Globo News, hoje um pouco melhor para o Flávio, porque os entrevistadores, com uma exceção ali, parecia que estavam querendo ajudar. Ainda terminou o Flávio dizendo assim ao vivo: muito obrigado pelo espaço que vocês estão me dando. Sabe, parece o prefeito dando entrevista na emissora do interior. Mais ou menos isso. Olha, o coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, negou que haja qualquer especulação para substituir o Flávio pela Michele como candidata a presidente pelo PL. Mas essa especulação está forte nos bastidores. Eu repito, não acredito. Os três irmãos não suportam a madrasta e, se depender deles, não abrirão mão da candidatura do Flávio para que a Michele ocupe esse lugar. Então, é uma crise instalada. Flávio Zema tentando... Romeu Zema, aliás, chamei de Flávio, né, porque os dois estavam tão juntos. Romeu Zema tentando tirar a casquinha da situação e os irmãos Bolsonaro dando entrevista um atrás do outro e um pior que o outro. As explicações de Flávio parece que não convenceram ninguém. E o pior, né? Hoje de manhã, ao entrar no QG da Polícia Militar do Rio de Janeiro para uma cerimônia, o pré-candidato à presidência foi vaiado e chamado de ladrão por manifestantes. Vamos conferir o vídeo na chegada do Flávio a esse evento. Vamos lá. E a mensagem que fica meio subliminar, pega ladrão e aí ele entra no quartel, né? Ficou ruim, né, essa imagem para o Flávio Bolsonaro. É um momento difícil realmente da candidatura dele. Na saída, o Flávio foi lá para participar, entrega de material para a polícia e tal. Na saída, os manifestantes voltaram a cobrar Flávio Bolsonaro sobre essa história mal explicada de envolvimento com o banqueiro bandido. Vamos ver, tem outro vídeo. A essa altura, chamar de rachadinha é até elogio para ele, né? Porque rachadinha era 2 milhões que ele conseguiu arrecadar. Aí só nesse filme, 130 milhões. Então ele elevou a várias potências aí a época da rachadinha. Ele virou um produtor bem-sucedido de cinema, mas pode ter virado produtor do próprio enterro da candidatura dele. Ainda na agenda de hoje, o senador Flávio Bolsonaro deu uma entrevista coletiva e quem tem as informações é a Laura Couto. Vamos lá. Rodrigo, o Flávio Bolsonaro voltou a afirmar hoje que não sabe exatamente o custo total do filme Dark Horse, que é essa biografia aí sobre o pai dele, o Jair Bolsonaro.
O Flávio disse o seguinte, abre aspas, em detalhes eu não vou saber precisar, mas além do que já tinha sido investido no primeiro momento, acredito que tenha sido algo em torno de 16 milhões de dólares aproximadamente aí o custo. Posso estar enganado porque eu não sei exatamente o valor. O senador também afirmou que não sabe o valor arrecadado porque outros 10 investidores patrocinaram o filme depois do Vorcaro. Será que a gente já pode considerar esse o filme mais caro do cinema brasileiro, Rodrigo? Olha aí, o Flávio também reforçou que o fundo que recebeu o aporte é fiscalizado pela Bolsa Americana e também disse que quer tornar público o contrato entre ele e o Vorcaro, mas que a decisão vai ser tomada pelos advogados dele. Ele não sabe nada, Laura. Vai para uma entrevista coletiva e não sabe quem patrocinou, a quantidade de recursos, por que o dinheiro teve que passar por aquele fundo lá nos Estados Unidos, que é controlado pelo advogado Eduardo. Será que o dinheiro foi usado pelo Eduardo Bolsonaro para pagar despesa enquanto ele fazia lobby contra o Brasil nos Estados Unidos? Então, o que o próprio pessoal do PL está falando é o Flávio entrou despreparado na campanha, não está sabendo gerir a primeira crise que aparece, o que mostra que talvez não tenha condição de ser presidente. Um líder, antes de começar uma campanha, tem que listar e contar para a equipe dele, ó, eu tenho aqui telhado de vidro nesse assunto. Se acontecer isso, nós temos que responder X, se acontecer isso, nós temos que responder Y. Isso é o beabá de qualquer campanha política. Ah, mas ele não quis contar porque eram recursos privados. Gente, tenha dó, né? É o maior escândalo financeiro da história do Brasil. O cara entra na campanha sabendo que conversou com o Vorcar, sabendo que a polícia tem os áudios, tem os celulares, e não avisa a equipe dele, não se prepara para a crise. Então é duplamente grave. Grave pela falcatrua, pela maracutaia que ele armou com o Vorcaro, e grave porque é um despreparado. Só faltou desmaiar, como ele fez aquela vez, quando foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Vocês reparam que a gente está há 10 minutos falando do Flávio Bolsonaro? E isso só ajuda o Lula. O Lula está jogando parado, como se dizia antigamente. Ele está jogando parado. Deixa o adversário cair sozinho. Tinha uma expressão também do futebol. Esse aí a natureza marca. Tropeça sozinho na bola. E é o que está acontecendo. O Lula só aproveitou hoje para fazer um rápido comentário. Foi participar de um evento na área de saúde e falou sobre o escândalo envolvendo Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Vamos ver o vídeo com o presidente Lula. Vamos lá. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vorcaro. É isso. Vocês reparam? O Lula não precisa citar o nome Flávio Bolsonaro. Basta ele citar o nome Vorcaro. Já cola na campanha do adversário. Esse hospital não tem dinheiro do Vorcaro, disse o presidente Lula, que está quieto, não está falando muito sobre o caso, porque sabe que não precisa. O adversário está se enrolando sozinho. Aliás, uma nova reportagem do Intercept, publicada hoje, agora há pouquinho, revela que Eduardo Bolsonaro atuou mesmo como produtor executivo de Dark Horse, com responsabilidades e poder sobre a gestão financeira do projeto. A gente tem aqui a chamada principal, a manchete dessa matéria que o Intercept acabou de publicar. Podemos colocar aqui na tela isso. O Homem da Grana. Essa é de hoje, tá, gente? Saiu agora há pouco. Tem aqui, ó, 15 horas e 27 minutos. Acabou de sair. Assinada pelo Paulo Motorim, Leandro Becker, Eduardo Goulart e Laís Martins. Parabéns para a equipe do Intercept Brasil. Parabéns. O Homem da Grana, exclusivo. Eduardo Bolsonaro tinha poder sobre o dinheiro do Dark Horse, revela contrato. A reportagem de hoje, né, que é um passo adiante, traz detalhes, mostra o contrato do filme com a produtora, mostra que o Eduardo Bolsonaro estava envolvido diretamente. Eu separei aqui a abertura da reportagem, a gente pode mostrar a próxima tela. Aqui, ó. Os registros contradizem afirmações feitas por Eduardo Bolsonaro numa publicação no Instagram na quinta-feira, ontem, sobre sua relação com o filme. Colocam o deputado federal cassado como peça-chave com poder na tomada de decisões, inclusive financeiras, sobre esse filme que conta a história do seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem um diálogo do Eduardo Bolsonaro, do irmão que está lá nos Estados Unidos,
com aquele sujeito que trabalhava com o Léo Dias, aquele cara do site de fofocas, que é o Thiago Miranda. Então é a conversa do Eduardo Bolsonaro com o Thiago Miranda. Thiago Miranda era um intermediário. Depois o Thiago Miranda pega a conversa, printa e manda para o Daniel Vorcaro. Isso que nós estamos vendo aqui é o print da conversa. Muito amigo, né? O Thiago Miranda, muito amigo do Eduardo, printa e manda para o celular do Vorcaro. E aí o Eduardo Bolsonaro está dizendo assim, ó, está dando sugestões para mandar o dinheiro. O ideal seria ver os recursos já nos Estados Unidos, porque dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Então ele está querendo dizer, manda para cá e aqui a gente repassa entre as nossas contas aqui no Texas. Né? Se a empresa brasileira enviar aos Estados Unidos, se a empresa que enviar não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo, será problemático. Vai ser necessário fazer as remessas aos poucos. Me chamou a atenção isso. Vai ser necessário fazer as remessas aos poucos, para não chamar a atenção, porque era muito dinheiro. E isso tardaria cerca de 6 meses, calculamos. Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas tenha essa dificuldade. Solução: enviar o máximo possível ainda nesse sistema atual, com o remetente atual, etc. Será que conseguimos? É a mesma conversinha do Flávio, só que aqui é o Eduardo. Manda a grana aí, rapaz. Quanto mais você mandar, é melhor pra gente. Nos dá amanhã um feedback dessa sua reunião, por favor? E aí o Eduardo Bolsonaro traz o nome, aqui no último trecho, traz o nome de um outro personagem. Ele diz assim, o Altieri Santana está à disposição, inclusive voa para fazer reunião pessoal com quem quer que seja. Por quê? Eles sabem que estão falando de coisa errada. Então, se precisar, fazer uma reunião presencial, para não ficar falando aqui por mensagem. E aí, tem mais um trecho dessa reportagem de hoje do Intercept, que eu separei, o último aqui, para a gente mostrar, saiu agora há pouco. E aí, explica. Os documentos desta... documentos societários obtidos pelo Intercept mostram que o fundo Havengate, do Texas, tem como agente legal o escritório Law Office de Paulo Calixto. Paulo Calixto é brasileiro e é o dono desse fundo para onde vai o dinheiro. Nos registros, o fundo aparece como sendo pertencente à companhia quase homônima, Havengate Fundo LLC, registrado no mesmo endereço comercial em Dallas. Os documentos dessa segunda firma, então, um fundo é dono do outro fundo. Olha o emaranhado. E além do Paulo Calixto, que é um nome que já tinha aparecido, os documentos apontam Altieres Santana como membro do quadro societário deste fundo e Paulo Calixto como membro e administrador. Então é Paulo Calixto e Altieri Santana como operadores do fundo para onde ia o dinheiro. Estas são as novidades na matéria de hoje, trazida pelo Intercept. É isso, né, pessoal? É isso que a gente tinha para destacar ao longo do N2. Vamos trazer mais detalhes ainda, porque essa matéria acabou de sair. E a gente está aqui lendo quase que junto com vocês. Aí, Eduardo Bolsonaro perdendo as estribeiras, olha como é que ele responde à matéria do Intercept. Intercept, vocês são vagabundos. Não existe dinheiro do Vorcaro para mim. Larguem de ser mentirosos. Ainda botam no título da matéria, o homem da grana. Vocês são a escória do jornalismo. Rapaz, ele chama o Intercept de escória do jornalismo. Mas vamos ver uma coisa. O Eduardo, antes de ficar nervosinho assim, que ele ficou hoje, ele deu uma entrevista para um sujeito chamado Alan dos Santos. Nós temos aqui a tela dessa entrevista que ele deu hoje. Eu tive a pachorra de acompanhar a entrevista. Não vamos rodar aqui. O Alan dos Santos é esse aqui do meio. Foragido também, está lá nos Estados Unidos, escondido. E o Eduardo deu uma entrevista para o Alan dos Santos, nesse programa aqui. Para que ele deu a entrevista? Para atacar o Zema, atacar o Romeu Zema, porque eles estão com medo. Porque uma parte da base de direita está fugindo do Flávio e querendo correr para o Zema. E aí, nessa entrevista, o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte, a gente separou aqui um trecho, abre aspas, vai ficar difícil levar a caminhada adiante. O Zema enterrou qualquer possibilidade de ele ser o vice do Flávio Bolsonaro, bem como enterrou a relação do Partido Liberal com o Partido Novo. Então são os irmãos Bolsonaro explodindo as pontes, nervosos, fora de controle, por isso que se diz,
tem que chamar o Jair, porque os filhos estão colocando fogo na casa, quebrando as janelas, não vai sobrar nada. Como é que o Jair vai coordenar isso se ele é um presidiário que não tem acesso à comunicação a partir da casa onde ele está? Essa é a situação da campanha e da candidatura de Flávio Bolsonaro. O deputado federal Mário Frias, por sua vez, mudou de versão hoje e admitiu que a produção do longa-metragem Dark Horse recebeu sim recursos do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Explica melhor pra gente, por favor, Laura. Rodrigo, numa publicação na rede social X, o Mário Frias afirma que não há contradição entre os posicionamentos públicos dele sobre o financiamento do projeto, mas sim uma diferença de interpretação sobre a origem formal do investimento. São coisas diferentes, entendeu, Rodrigo? Olha só, o novo posicionamento aconteceu depois de contradições nessas declarações, como eu falei, feitas pelos envolvidos no caso. E ficou feio não se posicionar de novo, claro. E na quarta, o que aconteceu foi que na quarta, a Go Up Entertainment, que é a empresa produtora do filme, tinha dito que entre os investidores que compõem o quadro financeiro do Dark Horse, não constava aí nenhum único centavo proveniente do Daniel Vorcaro ou qualquer outra empresa ligada a ele. E aí, logo em seguida, o deputado Mário Frias, que é produtor executivo do longa, confirmou a versão da Go Up. Agora ele está dizendo o contrário. Mas ele não se contradisse. É porque é o seguinte, ele se pegou no seguinte ponto, Laura. Não há recursos do Daniel Vorcaro ou de empresas controladas por ele, disse o Frias. Só que há. Só que o Vorcaro usava uma outra empresa chamada Entre para enviar os recursos. Tanto há que o Flávio Bolsonaro reconheceu que há. E aí o Mário Frias ficou sozinho nessa versão mentirosa e hoje teve que recuar. Aliás, os recursos públicos destinados à produção do filme entraram na mira do Supremo Tribunal Federal. Porque eles estão dizendo, é só recurso privado. Será? Primeiro que o Banco Master tenha vários benefícios aí das suas ações, das suas relações públicas com o governador do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Segundo, que o ministro Flávio Dino abriu uma investigação hoje para apurar direcionamentos de emendas parlamentares bolsonaristas para projetos culturais, entre eles o filme sobre Jair Bolsonaro. A segunda decisão, essa nova investigação deverá tramitar sob sigilo e a Laura também tem mais detalhes, é um fato de hoje, né, Laura? É isso, Rodrigo. Depois das mensagens do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, se tornaram públicas aí, né, pela matéria do Intercept, a deputada Tabata Amaral reforçou um pedido para investigar essas condutas, principalmente do deputado Mário Frias. Os aportes sob investigação são de autoria do Mário Frias, como eu comentei, mas também de outros 2 parlamentares do Partido Liberal, a deputada Bia Kicis e o deputado Marcos Polon. E todos eles já foram intimados pelo Flávio Dino para se manifestar formalmente sobre esse repasse de emendas, Rodrigo. Então, em breve, vamos saber. Tinha emenda do Mário Frias para o filme? Tinha emenda da Bia Kicis e do Marcos Polon para o filme? Então, tinha recurso público diretamente no filme. É uma pergunta, por enquanto. Vamos acompanhar a investigação. Bom, quem se queima muito nessa história toda é o jornalismo da imprensa tradicional. Primeiro teve aquele PowerPoint vergonhoso da Globo News, né, que já entrou para a história por ser infame, né? Hoje, uma capa. Olha como é que a Veja tem a cara de pau de trazer essa história. A capa da Veja. História de cinema. Até aí tudo bem, é o principal fato da semana. Mas qual é a foto que eles põem? Quem é que está mais perto do Vorcaro aqui? O Lula. Vendendo aquela versão mentirosa de que o Flávio Bolsonaro recebeu, o Lula também, o Temer também fizeram filmes com dinheiro do Vorcaro. O Oliver Stone diz que não. E a Veja tenta praticar assim, é uma lama, rola todo mundo na lama para ver se salva o aliado Flávio Bolsonaro. Agora compara com a capa da Liberta dessa semana. Vamos botar aqui na tela a capa da revista Liberta para você entender por que a Veja acabou, né, como uma revista de referência. Olha aqui. Filme queimado, Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao Vorcaro. Belíssima a capa, assinada mais uma vez pelo craque de bola, o Aroeira, que resume, né, o que é essa história envolvendo o Flávio Bolsonaro. Aliás, o filme Dark Horse, gente, parece uma fanfic política, parece mais uma fanfic, né, do que um drama baseado em fatos reais. Quem teve acesso ao roteiro do filme sabe disso. A produção retrata personagens da política, como Lula, Damares, a ex-primeira-dama Michele, e tenta transformar o Jair num herói quase sobrenatural. É um mito, né, como eles dizem.
O jornal O Globo teve acesso a uma versão do roteiro e a gente separou aqui alguns dos trechos mais, vamos dizer assim, mais peculiares do roteiro. Vamos ver aqui um trecho, né? Então, acho que nós temos um pouquinho mais para frente aqui. Bolsonaro. É a cena em que o Bolsonaro está passando pela cirurgia em Juiz de Fora depois da facada. Esses médicos sabem o que diabos estão fazendo? Meu Deus! Aí o doutor Tavares diz, tesoura, por favor. E o doutor Álvaro diz, enfermeira, essa é a sequência da cena. Aí o roteiro descreve. Entra uma enfermeira fria e ela desperta dos seus pensamentos e entrega o primeiro instrumento para o médico. O Bolsonaro então diz, ele falou tesouras, eu já não fui cortado o suficiente, o que eles tiraram, eles vão colocar de volta? E se essas pessoas forem todas esquerdistas, adoradores do Lula? Aquela enfermeira tem um olhar frio, diz o Jair Bolsonaro. Então eles tentam criar a personagem da enfermeira esquerdista, né, com um olhar frio. É um negócio impressionante, mas piora depois, né, Laura? Essa aqui é só uma das cenas. Laura, conta pra gente, por favor. Rodrigo, na verdade me surpreende você saber o que é fanfic. E outro detalhe, o roteiro, na verdade, está em inglês, né? A gente traduziu aí para ficar mais claro para os nossos espectadores. E trazendo aqui mais detalhes, o autor da facada no filme, o Adélio Bispo, ele ganha o nome fictício de Aurélio Barba e ele é retratado como um ex-militante que teria abandonado a esquerda porque, segundo ele, os marxistas usavam drogas demais. É isso mesmo que eu falei. E se você achou que já tinha chegado no ápice, Rodrigo, segura essa. Na trama, a senadora Damares Alves se chama Dolores e ela é uma espécie de guru mística com um visual xamânico, dreadlocks e poderes quase espirituais, e é ela quem entrega as tais pílulas mágicas para ajudar o Bolsonaro na recuperação dele. Tem teoria da conspiração, marxista drogado, enfermeira lulista, pílula mágica, tá parecendo mais aqueles grupos de WhatsApp que eles pegaram e transformaram no roteiro de cinema que o Flávio diz que é digno de Hollywood, né? Parece que quem fez o roteiro é o Carluxo, né, Laura? Porque assim, o Flávio pediu a grana, o Eduardo coordenou a grana e o Carluxo ficou escrevendo as maluquices no roteiro. É mais ou menos assim que eles se dividiram. Só tem maluco. O ministro André Mendonça se reuniu hoje com a Polícia Federal, enquanto foi solicitado pelo próprio ministro para avaliar como é que teria sido o vazamento do áudio e das informações que chegaram até o Intercept. Mendonça marcou a reunião após o coordenador político da campanha de Flávio, que está muito preocupado, o Rogério Marinho, pedir providências. Como é que é isso? Vazou? Por que vazou? Quem é que vazou? Integrantes da PF dizem que outras reuniões já foram realizadas e que essa é mais uma de praxe sobre atualização das investigações. Será? Eles estão preocupados, hein? Bom, pesquisas internas feitas por bancos mostram que o escândalo já bateu no eleitorado. Olha só, nós temos uma apuração aqui do nosso colega, Luiz Costa Pinto, a gente não pode trazer os detalhes, que, como eu falei, são pesquisas internas. Lula, numa dessas pesquisas, abriu 10 pontos na simulação de primeiro turno e passou o Flávio por 4 pontos na simulação de segundo turno. Na pesquisa anterior, havia um empate técnico com o Flávio ligeiramente à frente. Não podemos trazer os números, mas a pesquisa interna do banco já capta a mudança do eleitorado por causa do escândalo. Uma apuração também de agora há pouco da CNN Brasil traz aqui, eu vou ver se eu acho aqui, um outro detalhe, um tracking da Atlas, e aí é da Atlas, não é de banco. Indica Lula já 7 pontos à frente de Flávio no segundo turno. Portanto, nós temos aí alguns exemplos, né? É importante trazer, a gente fechar a semana, talvez, com esta informação de que esse escândalo mexe com o eleitorado e pode ser decisivo para a definição do voto em outubro. Está longe ainda da urna, mas é um fato importantíssimo que vai marcar esta eleição. Eu quero só trazer aqui uma atualização importante, hein, gente? Um dos nomes mais conhecidos do PT, o pré-candidato a deputado federal Zé Dirceu, está com linfoma. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último domingo, dia 10. Segundo o boletim médico, o linfoma foi detectado durante a realização de exames gerais. O linfoma é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, responsável pelas células de defesa do corpo. Dirceu apresenta boas condições clínicas, deve continuar internado para iniciar o tratamento nos próximos dias. Não há informação sobre a candidatura, se ele vai manter a campanha, etc. É informação de hoje, também atualização importante.
Laura Couto, a gente termina uma semana agitadíssima, acho que é a mais agitada desde o início do ano. Laura, obrigado. É mesmo, Rodrigo, estamos no ritmo das eleições aí, né? Valeu, bom fim de semana, Rodrigo, até segunda. Um bom fim de semana para a gente, Laura, um bom fim de semana para todos e todas que nos acompanham. Eu agradeço demais a audiência, espetacular a audiência ao vivo, e agradeço a você que nos acompanha também no gravado, né? Aquele que nos acompanha depois. Deixo aqui o convite, domingo, 8 horas da noite, não perca, hein? O Bandidos de Farda. Estamos falando de bandido e vamos continuar falando de bandido. Bandidos de Farda são os militares, torturadores, né, denunciados numa série especial feita pela equipe do ICL. Você se inscreve para assistir no domingo em iclurgente.com.br. Está aqui, ó, iclurgente.com.br. Pode teclar agora, abrir ali, colocar o seu e-mail e você assiste no domingo. Bandidos de Farda, 8 da noite. Vem aí agora o ICL Notícias segunda edição com a Gabi Varela. Daqui a pouquinho também estarei por lá. Vou só tomar uma água, um café, já estou lá com a Gabi, com toda a nossa equipe. Valeu, gente. Continua as notícias. Fique por aí. Vem mais atualização sobre o escândalo do Flávio Bolsonaro. Valeu. O arquivo secreto do coronel Ciro Etchgoin possui cerca de 3.000 páginas. São documentos que mostram detalhes do que há de pior na história brasileira. Papéis que estavam guardados há mais de 50 anos e que revelam crimes ainda não tratados nos livros sobre a ditadura militar. Ele é uma coisa que jamais imaginei que poderia acontecer. Com documentos que nunca tinham vindo à tona. Criminosos que operaram dentro da máquina do Estado. O que o coronel Ciro fez foi roubar documentos públicos. Toma uns pontapés, rola escada abaixo. Minha mãe sumiu. Deve ficar sumida há 3 dias. Ou a gente se debruça, investiga e passa limpo esse período, ou a gente vai continuar lidando com outras tramas golpistas de outros militares de tempos em tempos, como a gente acabou de viver no Brasil desde 2022. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação...